Bem-vindo ao canal Crônicas. Neste vídeo veremos a parte 2 da saga Vida e Morte de Conan, intitulada como a Fronteira Selvagem. Não se esqueça de deixar aquele like maroto no vídeo e se inscrever no canal para mais vídeos do Bárbaro Cimério. Dito isso, vamos nessa! No último episódio, terminamos com a fuga de Conan da fortaleza de Azazel, e aqui somos apresentados à floresta da fronteira ocidental. Esta selva se encontra além do Rio Negro e é tão densa quanto uma muralha esmeraldina. Este local é inóspito para qualquer um, exceto para os predadores que o chamam de lar. Mas para os predadores nesta selva, não existia nenhuma fera mais mortífera do que as que caminhavam sobre duas pernas. Neste momento somos apresentados aos Pictos, uma tribo selvagem que habita no extremo oeste da floresta e que mantém intacta ao longo dos séculos todos os seus costumes e selvageria. Eles se deslocam em meio aos arbustos cerrados de forma bem silenciosa, perseguindo a pantera por quilômetros, aguardando a chance de atacar. Mas naquele dia, os Pictos jamais imaginariam que eles é quem eram as presas. Conan surge dentre os arbustos com seu machado de batalha e atinge um Picto com um golpe inesperado. Em seguida, Conan ordena que eles larguem os arcos e lutem como verdadeiros homens. Conan faz uma promessa a si mesmo de que irá decapitar ao menos 17 Pictos em reverência a seus irmãos de armas chacinados por eles. E com seu machado em mãos e uma fúria incandescente, Conan faz o sangue de seus adversários jorrarem. Mas o que Conan não esperava, era que os Pictos também o alertava para outros demônios que existiam ali. A Serpente Fantasma, uma cobra ancestral conhecida por invadir choupanas e devorar famílias inteiras. Essa serpente é colossal o suficiente para esmagar um cavalo. Dotada de presas longas como espadas, das quais escorria um veneno capaz de causar loucura e morte. Conan lança seu machado violentamente contra a cabeça da serpente, e salva um Picto de ser engolido vivo. Em seguida, o bárbaro percebe que o problema é bem mais grandioso do que ele previa, pois várias outras serpentes gigantes surgem da floresta e pela primeira vez Conan se sente realmente em uma situação de perigo e agora tudo o que ele precisa é de um machado em suas mãos. Por isso ele se lança em busca de um machado caído ao solo. Enquanto as criaturas partiam ao meio o último Picto vivo e devoravam os mortos, o bárbaro se via encurralado pelos monstros sibilantes. Conan não tem mais nada a perder, e ele percebe que as serpentes são apenas caçadoras em busca de alimento, e sorrateiramente Conan esboça um pequeno sorriso. Ao ataque, Conan está determinado a morrer, mas ao menos morrerá lutando. Internamente, o Cimério é tomado por uma sensação de gratidão ao seu deus Kron, e se diz feliz por gravar seu nome no mundo. O sangue jorrou, e o veneno queimou enquanto o mundo era afogado pelos gritos do bárbaro e das serpentes. Conan não tinha dúvidas que acordaria no inferno. Conan acorda assustado num lugar completamente desconhecido, e em seguida é acalmado por um curandeiro do nome Xamã. Irritado e confuso, Conan pergunta onde ele está e qual bruxaria eles haviam usado para levá-lo até este local. Xamã sugere que Conan se acalme para que suas feridas não se abram novamente, e Conan pergunta ao curandeiro por que ele havia salvado a vida dele, afinal ele era conhecido em toda a selva como um implacável matador de Pictos. Conhecido por arrancar as cabeças dos guerreiros da tribo de Xamã. Xamã explica que eles encontraram Conan ferido, encharcado de veneno e delirando de febre, e que o resto da tribo ficou ansioso para queimar o crânio do Cimério, mas ele não permitiu e os convenceu de que Conan era uma dádiva dos deuses. Ele diz que Conan é a salvação pela qual eles oraram por tanto tempo. Em seguida Conan é apresentado à tribo e percebe que todos ao redor odeiam e temem a sua pessoa. Mas eles odeiam também as serpentes gigantes que Conan sobreviveu e ceifou sem nenhuma piedade. Isso não ficou barato para o Cimério, já que seu corpo absorveu uma quantidade tão grande de veneno capaz de condenar a mente de qualquer homem a uma loucura incurável. Diante de tanto sofrimento devido ao grande número de serpentes ancestrais na região, Xamã propõe a Conan que lute por sua aldeia. Inicialmente Conan se recusa, mas presume que será obrigado a combater todos da tribo até regressar ao rio e certamente será morto. O curandeiro faz a promessa de que Conan terá sua vida poupada caso opte por caçar as cobras malditas que têm exterminado toda a tribo, e enfim, Conan aceita a proposta. Para exterminar as serpentes, Conan conduzia expedições diurnas e assim conseguiam queimar as cobras adormecidas. Mas nada ardia mais do que a repulsa e a aversão impregnadas nos olhos dos homens que ele comandava, afinal, eram as cobras que eles temiam, mas era Conan que os Pictos odiavam. O ódio e a repulsa por Conan era tão grande, que eles se recusavam a dar vinho ao Cimério para que ele bebesse de sua própria urina. A cada noite montando guarda na aldeia, Conan sabia que arriscava sua vida por uma raça que ansiava matá-lo. Entretanto,
À medida que os monstros foram tombando sob o fio de sua espada, um insólito fenômeno começou a se manifestar. Quanto mais Conan se empenhava, menos ódio ele percebia nos olhos dos Pictos. A cada dia de labuta sob o calor escaldante sem jamais exalar um suspiro de reprovação, a cada expedição conduzida em absoluto silêncio na mata cerrada, a cada noite quase inteiramente sem sono, o ódio era substituído por uma chama totalmente distinta. Algo muito próximo a respeito começava a pairar sobre o ambiente. E este sentimento não se limitava somente aos Pictos, mas toda a selva. À medida que eles observavam Conan obtendo seu sustento na selva inóspita, os homens, as mulheres e as crianças foram mudando suas convicções a respeito do Cimério. Os guerreiros que antes lhe recusavam uma mínima dignidade, agora lhe ofereciam vinho pela primeira vez. Enfim, chega a noite em que os nativos resgatavam sua euforia ancestral para dançar ao redor da fogueira emitindo uivos e brados aterrorizantes a seus deuses da selva. A alegria toma conta do ambiente, e Conan, que agora sentia-se acolhido, agora ostenta um pequeno sorriso em sua face. Promovida pelo xamã, a celebração durou 3 noites. Eles fizeram um ritual com o propósito de atrair a serpente que liderava a infestação, afinal eles queriam atrair a Cobra-Rei. Eis que o grande dia da batalha chega, as serpentes se aproximam da comunidade dos Pictos e eles começam a se organizar para o confronto. As serpentes se aproximam de todas as direções e Conan passa as coordenadas. A ordem de ataque é primeiro as flechas, depois as lanças e assim que as cobras se aproximarem o bastante eles terão que empunhalar as machadinhas e lutarem como demônios. Em seguida Conan brada em alta voz e a batalha se inicia. O clima na selva se torna aterrorizante, uma noite repleta de monstros gigantescos rastejantes. Os Pictos formaram um círculo cerrado diante de seu terreno consagrado aos deuses, mas tal terreno se desmanchou sob seus pés. Conan diz a Xamã que é impossível matar todas as serpentes e o questiona sobre qual é a Cobra-Rei. Xamã responde dizendo que Conan saberá quando avistá-la. Mas neste momento, tudo o que Conan avistava era a morte. O Cimério já havia escapado inúmeras vezes da sina macabra nas mãos de toda a sorte de feiticeiros e monstros, mas aquela era a primeira vez que Conan lutava para sobreviver diante de um rei. Espremido pela grande Cobra-Rei, Conan saca sua espada afiada e com um único golpe decapita a cabeça do demônio. Após a batalha, a tribo dos Pictos se enche de celebração, com vinho, festividades e banquetes em todos os cantos. Contudo, de acordo com o pacto estabelecido semanas atrás com o xamã, Conan se prepara para partir. Com passos deliberados, ele se afasta da comunidade em direção ao Rio Negro, mas é convocado pelo líder xamã para ficar pelo menos aquela noite. Xamã oferece a garantia de proteger Conan de quaisquer ameaças de tribos rivais e o adverte sobre os perigos de se aventurar novamente além do Rio Negro. Conan resiste à sugestão, afirmando que não compartilha da identidade picta. Ele prossegue dizendo que não se sente enraizado em lugar algum, e que se um dia precisar de um lar, será ele mesmo a forjar um com suas próprias mãos ensanguentadas. O Cimério rejeita firmemente a assistência do xamã, determinado a encontrar o caminho até o rio por conta própria, como sempre fez de maneira solitária. Xamã aceita a decisão de Conan, mas salienta que esta jornada de volta às margens seguras do rio não será tão simples para o bárbaro desta vez. E assim, Conan se despede da tribo e segue seu caminho solitário. Retornando a Velitrium, o Cimério se questionava se todo o vinho da região teria azedado durante sua ausência. Ele notava que o vinho, que antes era doce, agora parecia inesperadamente amargo. Até mesmo o sono de Conan era afetado, sendo perturbado todas as noites pelos sons de tambores distantes. Os homens ao seu redor comentavam que Conan provavelmente tinha eliminado mais de 1000 Pictos. Brindavam a morte dos Pictos e enfatizavam que nunca era demais matá-los. Conan apenas escutava, enquanto internamente se sentia desconfortável ao ponto de se afastar. Enquanto se retirava, deparamos-nos com 2 crianças órfãs e famintas que suplicam por ajuda financeira a Conan, mas são deixadas sem resposta por ele. Em seguida, vemos que essas crianças são os descendentes da Sina Rubra, uma presença que sem dúvida aponta uma ameaça considerável para o grandioso Conan. Com isso, conclui-se a segunda parte da saga intitulada A Vida e Morte de Conan. No próximo vídeo, continuaremos com a terceira parte dessa epopeia, na qual desvendaremos o desfecho da jornada do bárbaro Cimério. Se este vídeo lhe agradou, não hesite em deixar seu like e se inscrever no canal. Temos a modesta meta de atingir 100 inscritos nas próximas semanas, então junte-se a essa narrativa você também. Eu fico por aqui, até a próxima!